Aqui é um exercício, né? Determine a massa de piruluzita bruta contendo 90% de dióxido de manganês, que é necessária para produzir 6,12 kg de óxido de alumínio na produção de mecanismo metálico, que é essa reação aqui, por aluminoterapia. É o seguinte, a gente está dizendo aqui o seguinte, que vai ter uma massa de piruluzita bruta, que só vai reagir nessa reação 90% dela, que é o que efetivamente representa o dióxido de manganês, que é o MnO2. Ou seja, aqui a gente já tem uma clara questão de pureza. Você tem aqui a piruluzita, que na verdade não é só dióxido de manganês. Você tem 90% que é dióxido de manganês e tem 10% que é impureza. Então, vamos continuar aqui. Isso já está explicitado. Então, isso aqui é um caso de pureza. Então, a gente vai ter que proceder com alguns detalhes. Uma outra coisa que a gente tem que observar é o seguinte. Durante todo o enunciado, ele está querendo envolver somente duas substâncias, que é aqui, ó, o dióxido de manganês e o óxido de alumínio. Ele cita que é o dióxido de manganês que está na piruluzita e cita ali qual é a massa de produto obtido ao final de óxido de alumínio. E são essas duas substâncias que nós vamos utilizar nas proporções estequiométricas. Bom, a primeira coisa, a gente vai ter que achar a massa molar de quem? Do dióxido de manganês e a massa molar do que? Do óxido de alumínio. A massa molar aqui, se a gente for calcular, pegar a tabela periódica, manganês 55, o oxigênio 16, o alumínio 27, perdão. Fazendo as contas, aqui o dióxido de manganês vai dar 87 gramas por mol e o óxido de alumínio vai dar 102 gramas por mol. Então, a gente já tem essas informações aqui, que você consegue na tabela periódica. Essa informação aqui que a gente dá no enunciado do exercício. E aqui é a primeira continha que a gente faz no cantinho do papel, para poder saber qual é a massa molar do dióxido de manganês e do óxido de alumínio. Bom, a primeira relação estequiométrica que a gente vai fazer aqui é descobrir qual é a massa pura, né? A massa que efetivamente vai dar origem ao quê? Aos 6,12 kg de óxido de alumínio. Por que eu disse massa pura? Porque essa massa de óxido de manganês que eu vou achar não é toda a quantidade da piruluzita que eu coloquei no início. Ele representa apenas 90%. Depois, com mais uma nova conta, nós vamos descobrir quanto então que representa a massa essencial de piruluzita que a gente colocou para poder sair efetivamente 6,12 kg de óxido de alumínio. Então, vamos aqui na primeira regra de 3, que é o seguinte. Vamos seguir as proporções estequiométricas aqui. A gente tem que 3 mols de dióxido de manganês. Vamos colocar aqui já a massa molar, né? Que é 87 gramas. Então, 3 vezes 87 gramas de dióxido de manganês está para, seguindo aqui as proporções estequiométricas, 2 mols de óxido de alumínio. Eu já vou substituir também o valor da massa molar do óxido de alumínio por 102 gramas por mol. Primeira parte da regra de 3 está montada. A segunda parte é o seguinte. Qual é a massa efetivamente conseguida ao final do processo do óxido de alumínio? 6,12 kg. Você pode colocar em quilogramas ou transformar para gramas. Quilo você coloca como 10 elevado à terceira. Se você deixar como quilogramas, a resposta vai sair em quilogramas. Por quê? Grama corta com grama, vai sobrar quilogramas, então a resposta vai ser em quilogramas. E aqui eu vou colocar a massa de MnO2, que é óxido de manganês, dióxido de manganês. Vou escrever por aqui para a gente lembrar o seguinte, que ainda não é a resposta do exercício. Então vamos fazer uma regra de 3 aqui, fazer uma multiplicação cruzada. Você tem que a massa de dióxido de manganês puro aqui. Então,
isso vezes isso vai ser igual a 3 vezes 87 vezes 6,12. Passando isso aqui para cá, dividindo, a gente vai achar uma massa de MO2 puro, vai ser igual a 3 vezes 87 vezes 6,12, dividido por 2 vezes 102. Isso aqui, gente, só vou deixar aqui em parênteses para lembrar que é quilogramas. Então, a massa de óxido de manganês puro vai ser igual aqui, aproximadamente aqui, 7,83 quilogramas. Bom, primeira parte do problema a gente já conseguiu resolver, que é chegar ao que? A massa de dióxido de manganês, que na verdade representa esse 90%. Não é a piroluzita toda, é só 90%, mas o anunciado ele pede o quê? Ele quer a massa inicial que for necessária colocar. Então a gente vai fazer aqui a nossa segunda regra de 3, que vai estar envolvendo o que? A pureza. 90%, né, vai representar a massa que a gente achou. 7,3 kg de quê? De dióxido de manganês. Só que essa aqui representa só 90%, aqui efetivamente reagiu. Mas aqui a gente efetivamente colocou no início da reação, representa o 100%, é a massa que a gente quer descobrir. Vou colocar aqui x direto. Então aqui, ó, x vezes 90 é igual a 100 vezes 7,83. Igual a 100. Tá? Vezes 7,83 dividido por 90. Então, aqui o x vai dar igual a 8,7 kg. E essa sim é a massa de piroluzita inicial que foi efetivamente colocada. Essa foi a massa para chegar a uma produção de 6,12 kg de alumínio. Essa massa que a gente achou antes aqui em cima é a massa que efetivamente reagiu, que representa o quê? Representa aqueles 90% de pureza da piroluzita utilizada no início do problema.